Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meus queridos irmãos, falando de arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento é quando você reconhece. Isso eu falo de arrependimento segundo a palavra de Deus. Então, quando a gente fala em arrependimento, segundo a palavra de Deus, nós falamos em arrependimento de pecados, né? E o arrependimento de pecados, ele é uma coisa que vem de dentro da pessoa, de dentro para fora. Quando? Quando a pessoa é convencida do seu erro, quando ela é convencida de que ofendeu ao Senhor, quando ela é convencida de que aquilo que ela fez é mal aos olhos do Senhor. E isso só acontece quando a pessoa tem ação do Espírito Santo na vida dela. Porque está escrito na palavra, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do seu pecado. E quando o homem é convencido do seu pecado, ele se arrepende. Vamos dar um exemplo da Bíblia de alguém que verdadeiramente se arrependeu do seu pecado? Um grande homem, um homem segundo o coração de Deus. O seu nome era Davi, o rei Davi, o escolhido da casa de seu pai. O menor da casa de seu pai se tornou o maior, porque ele foi ungido rei, ele foi ungido porque foi escolhido por Deus entre todos os seus irmãos valentes guerreiros, porque Deus conhece a pessoa além das aparências. Mas esse homem, a qual Deus colocou por rei, e ele foi um grande rei, dominou grandes territórios, grandes exércitos, teve esposas lindas, filhos maravilhosos. Ele tinha ouro e prata, né? Que a gente fala na Bíblia de riquezas. Mas esse homem, mesmo assim, ele um dia caiu, teve o seu dia mau, o dia ruim, onde ele caiu num pecado. Mas para tapar esse pecado, que foi o seu pecado contra Batseba, a mulher de Urias, ele engravidou essa mulher, mas ele não podia sujar a sua reputação. Então o que ele fez? Complicou ainda mais. O que já estava ruim, ele conseguiu piorar mais. Ele tentou enganar Urias de todas as formas, mas não conseguiu. Então o que ele fez? Mandou Urias para a frente de batalha, sem proteção, para que ele morresse. Então morreu Urias. Ele pecou contra Deus porque ele ficou com a mulher de Urias, engravidou a mulher de Urias, matou Urias, matou os soldados que estavam com Urias, né? Quantas esposas ficaram sem seus maridos? Quantos filhos ficaram sem seus pais? Quantas mães ficaram sem seus filhos por causa de um pecado que ele tentou encobrir? Mas o profeta Natã foi enviado a ele e falou: Rei, eu preciso falar com o senhor. Então Davi falou: pois que fale, profeta Natã. E o profeta Natã disse para ele: um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muito gado, né? Ele recebeu um visitante importante na sua casa e ele resolveu fazer um banquete para esse homem, mas em vez de lançar mão de uma das suas milhares de ovelhas, ele lançou mão da ovelha de de um homem que só tinha uma ovelha. Pegou a sua ovelha, que era parte da sua casa, que vivia com ele dentro de casa, dormia no seu colo, comia no seu prato, era a alegria da casa. E matou essa ovelha e fez um banquete para esse homem. E na mesma hora o rei Davi, que era um homem justo, né, se indignou e falou que esse homem tem que morrer e deve restituir 4 vezes pela ovelha que foi tirada do outro homem. Então
Nesta mesma hora, o profeta Natã, com toda a sua sabedoria, falou para ele, Rei Davi, você é este homem. Você é este homem mau que tirou a ovelha desse homem que só tinha uma, tendo você muitas. O Senhor Deus viu o seu pecado e Ele manda a resposta para você hoje de que você será punido. Ele te perdoou, mas a espada jamais se apartará da sua casa. Pensa bem. Então o Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, caiu em si. E fez o Salmo 51, né? Que está falando, pediu a Deus perdão para que Deus devolvesse a ele a alegria da salvação. Porque mesmo ele errando, ele não perdeu a sua salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. E é muito triste quando a pessoa perde a alegria da salvação, porque ele não tem alegria para mais nada. Ele não tem alegria para dormir, para comer, para beber, para conversar, para sorrir, para trabalhar. A pessoa, então, ela entra em depressão por causa do pecado, porque o pecado, ele tem consequências psicológicas, né, mentais, físicas e espirituais. Então, o verdadeiro arrependimento é como Davi fez. Falou, Senhor, renova-me de todas as formas, afasta do seu rosto do meu pecado, me perdoa, Senhor, grandemente, me devolva, dê um coração, Senhor, contrito e arrependido, meu Pai. Tem misericórdia de mim. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver certinho como é que... O que é um arrependimento verdadeiro? Tem arrependimento, né? E tem um arrependimento verdadeiro. Já viu aquele arrependimento que a pessoa tem, né? Eu tenho, você pode ter. E depois você volta lá a fazer aquele mesmo erro. Onde que está o arrependimento? Não existe arrependimento. Muitas vezes a pessoa não tem arrependimento quando ela sabe que ofendeu a Deus. Fica triste. Se arrepende por ter ofendido a Deus. Mas tem gente que se arrepende por causa da punição que vai receber. É como um bandido quando é pego. Ele se arrependeu do crime? Não. Ele se arrependeu da hora que ele se deixou, né, ser pego pela polícia. Porque agora ele vai pagar. Então ele se arrepende. Mas se arrepende de ter sido pego, não de ter cometido o crime. Não é isso? Então vamos lá. Vamos lá então, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Aqui, ó, 51, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga de mim as transgressões e segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É Davi pedindo perdão no Salmo 51. Davi orou, chorou, jejuou durante dias pelo filho que Batseba estava esperando. E foi até o menino morrer. Porque Deus não permitiu que essa criança fosse gerada. Que ela sobrevivesse, né? Gerada ela foi, ela não sobreviveu. Porque Deus não permitiu. O castigo veio mesmo. E Davi, quando isso aconteceu, ele parou de jejuar, se alimentou, lavou seu rosto e foi pedir perdão a Deus. Vamos lá, o verdadeiro arrependimento. Olha aqui, ó. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O Senhor, meu Deus, não se agrada de sacrifícios, senão eu vos daria, porque Davi era muito rico. Ele poderia dar quantos mil cabeças de gado, de ovelha, de cabritos em holocausto ao Senhor, em sacrifício ao Senhor, mas isso não adiantaria. O Senhor queria um arrependimento verdadeiro, porque quando o Senhor perdoa, olha aqui as condições, qual que são, ó. Olha lá, livra-me dos crimes de sangue, abre o Senhor os meus lábios e a minha boca entoará louvor, porque ti não comprases em sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios
Para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito e arrependido. Este o Senhor não desprezará. Arrependeu verdadeiramente, o perdão chega. E Davi foi perdoado, mas foi punido. Os filhos deles morreram. Um filho dele cometeu incesto com a filha. E o outro irmão, para vingar do outro irmão, matou o outro aqui, que tem os nomes deles aqui que eu não lembro agora. E foi a morte chegou firme na casa de Davi. Perdeu filhos e a consequência foi mais terrível que nós possamos imaginar. Então é isso aí. Agora vamos ver outro que errou aqui. Veja Judas Iscariotes. Ele cometeu pecado também. E caso assim, muitas pessoas não sabem disso, né? Ele se arrependeu. O Judas se arrependeu de ter traído Jesus Cristo. Ele foi lá devolver as moedas de ouro chorando e falou: eu me arrependo porque o sangue que eu fiz derramar foi sangue justo. E jogou aquelas moedas de ouro, de prata, as 30 moedas de prata, dentro do templo. E sabe o que eles falaram para ele? Falaram assim: isso é problema seu, isso não é conosco. Nós já te pagamos e o problema é seu. Só que o arrependimento de Judas foi um arrependimento errado. Porque ele se arrependeu, foi lá e se suicidou. Mas Davi fez diferente. Davi foi, se arrependeu e acreditou que Deus era Deus para perdoar. Ainda que as consequências viessem. Mas Deus o perdoaria. Ele tinha tanta certeza que ele falou: devolva-me, Senhor, a alegria da salvação. Ou seja, Senhor, eu sei que mesmo assim eu sou salvo. Porque ele era convicto da sua salvação. Ele era convicto do Deus que ele tinha. E tem até hoje, né? Então isso aí, agora eu tiro a lição para nós, é o seguinte: nos arrependamos dos nossos pecados, mas não voltemos a ele. E outra coisa, tenhamos convicção da nossa salvação. Porque se você ficar assim: pô, será que eu sou salvo? Mas eu peco, então eu não sou salvo. Poxa, fulano fala isso e fala aquilo, então ele não é salvo. Então eu quero falar para vocês o seguinte: a partir do momento que você aceita Jesus, aceitar Jesus é um modo que os cristãos falam, não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é o que é? É você chegar e falar para você mesmo, entre você e Jesus: eu creio que o Senhor é o Jesus, Filho de Deus, aquele que morreu por mim, aquele que foi enviado por Deus por mim, para que eu crendo em Ti, Senhor, eu não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu creio no Senhor. E através do Senhor, da minha fé no Senhor e da graça que vem de Deus, eu sou salvo. E aí você batiza, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Você batiza e passa pelas águas. E você vai tendo uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de caridade, uma vida de amor, uma vida de paciência, uma vida de compreensão, uma vida de humanismo, uma vida verdadeiramente de imitador de Cristo. O Espírito Santo vai agindo em você, você vai clamando pelo Espírito Santo e você vai sendo transformado dia a dia, de glória em glória, até se tornar um homem, uma mulher de Deus, para que quando a morte vier, ou se Jesus voltar antes, você vá para a glória, você seja declarado justo no dia do juízo. Porque Jesus morreu para isso, para que seus pecados, o meu e seu, fossem apagados. Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Tudo bem? Tudo entendido até aqui? Então é isso aí. Vejam vocês também, quando Jesus perdoou a mulher que ia ser apedrejada, né? Te livrou do apedrejamento. Ele simplesmente abaixou e ficou lá, riscando o chão, e eles falando: Senhor, o Senhor é um homem justo, o Senhor. Essa mulher foi pega em adultério. Imagina o estado que essa mulher estava. Essa mulher devia estar até sem roupa, né? Porque eles queriam levar para Jesus do jeito que pegaram ela.
Imagino. Então Jesus falou com ela: bom, se foi pega nessa situação, a lei de vocês manda que faça. A lei de Moisés. Então faça. Mas primeiro, atire a pedra aquele que nunca cometeu um erro. E ficou esperando quem ia ser o primeiro. E todos reconheceram que não tinha um justo ali. Embora estivesse diante deles um que era justo, que era Jesus Cristo. E ninguém jogou a pedra. Aí Jesus falou: mulher, onde estão os que queriam te apedrejar? Ela falou: Senhor, não ficou nenhum. Ele falou: e nem tampouco eu vos condeno. Nem tampouco eu te condeno. Agora vá. Ou seja, você está perdoada. Você está salva. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque se ela pecasse de novo, ela de maneira alguma estaria arrependida. E quem não se arrepende, em trevas está. Mas aquele que se arrepende está na luz. E aquele que está na luz, ele está em Cristo. Porque em Cristo não existe treva alguma. Louvado seja o santo nome do Senhor. E graças a Deus. Então vamos aqui. Vamos ler um trecho aqui da Bíblia. Aqui, ó. O suicídio de Judas. Olha para vocês verem aqui a comprovação do que eu lhes falei. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E, manitendo, levantaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: por que traindo sangue inocente? Ele, porém, disseram: que nos importa? Isto é com você. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Olha aí para vocês verem. Tivesse arrependido, estaria salvo. Portanto, nós não podemos julgar nem Judas. Quantos de nós julgamos, né? Outra coisa aí sobre o perdão. Não julgueis. Não julgueis, irmãos. Porque está escrito que com a mesma medida com que julgardes, serás também julgado. Com a mesma medida com que pesares, serás também pesado. Então, cabe a nós cuidarmos de nós mesmos e orarmos pelos nossos irmãos, mas não julgarmos. Por mais terrível que seja o pecado do nosso irmão, não cabe a nós julgá-los, porque Deus não nos deixou por juiz. Louvado seja o santo nome do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada, cresça espiritualmente. Sigamos juntos rumo aos céus. Louvado seja o glorioso e santo nome do Senhor, Deus do universo. O Senhor Jeová, o Senhor Yahvé. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoado seja cada um dos irmãos, com as dificuldades, com as lutas que tens. Eu não sei qual a luta de cada um, mas eu tenho um Deus, vocês têm um Deus que sabe. E isto lhes basta. A graça de Deus lhes basta. Nem todo sofrimento vem para nos destruir. Às vezes o sofrimento vem para nos tornar fortes, nos tornar cristãos de verdade. Porque todos aqueles que serviram ao Senhor tiveram seu sofrimento. Os apóstolos foram assassinados, muitos foram queimados em arenas, muitos foram comidos por leões, muitos foram mortos à espada. E muitos ainda são pelo mundo afora, porque professam que somente Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Bem-aventurados são os tais. Leia a Bíblia Sagrada.
Porque está escrito: errais em não conhecer as Escrituras. Aquele que não conhece as Escrituras, aquele que não busca entendimento segundo o Espírito Santo de Deus, ele é enganado. Ele é como folha levada pelo vento. E dessa forma, ele tem mais facilidade de ser levado por ventos de falsas doutrinas e por falsos profetas que imundam esse planeta em busca de riquezas, usando o santo nome do Senhor. Mas eu vos digo, a estes o Senhor tem reservado a sua justiça no dia do juízo, e no dia o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. E a verdade que eu vos trago é a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Abraços, irmãos, e graças a Deus.